Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o feudalismo. O objetivo dessa aula é compreender as principais características da formação da Europa medieval, analisar o conceito de feudalismo e entender como era formada a sociedade medieval. A Europa medieval se formou por uma combinação de elementos de origem romana, germânica e religiosa. Dos romanos, herdou o colonato, que é a relação de trabalho onde o camponês plantava para seu sustento e, em troca, concedia uma parte da colheita ao proprietário das terras. Dos germanos, herdou o comitatus, que é o grupo de guerreiros unidos a um chefe militar para servir e honrar. E teve ainda um terceiro elemento, o cristianismo, que possibilitou a ligação entre romanos e germanos e deu uma unidade ao mundo medieval. Quando Carlos Magno distribuiu terras e cargos a nobres, em troca de fidelidade e dependência pessoal, isso significa relação de vassalagem. Essa dependência deu origem a um novo sistema de organização política, social e econômica, chamado de feudalismo. As principais características do feudalismo eram relações baseadas na dependência e na fidelidade, poder político descentralizado, dividido entre diversos senhores, não concentrado no rei, predomínio do cristianismo, produção econômica voltada para a subsistência. O feudo era, muitas vezes, uma grande extensão de terra, mas podia ser também um direito de cobrar impostos, receber um cargo ou uma quantia paga em dinheiro, gado ou cereais. Aquele que doava um feudo era chamado sucerano, e o que recebia era denominado vassalo. Assim, se um duque doava um feudo a um conde, tornava-se sucerano do conde e este seu vassalo. Aqui segue um esquema de sucerania e vassalagem, onde o rei é a figura central, tem a proteção, auxílio e doação do feudo. Em troca, ele tem fidelidade, serviço militar e conselho, e assim por diante. O vassalo era obrigado a prestar auxílio militar ao seu senhor, ajudar financeiramente no casamento da filha e no armamento do filho dele, comparecer ao tribunal para depor a favor dele. O sucerano era obrigado a ajudar o vassalo militarmente, quando solicitado, comparecer ao tribunal em defesa dele. No ano 1000, no século V, no século X, aliás, a sociedade da Europa Ocidental era formada basicamente por três ordens ou grupos sociais: os clérigos, os que oram, os nobres, os que guerreiam, e os trabalhadores, que, com seu serviço, sustentavam a todos. Os clérigos eram chamados de oratores, os nobres de belatores e os trabalhadores de laboratores. O clero era formado pelo papa, bispos, abades, monges e parocos. Eles ministravam sacramentos, como batismo e casamento, e cobravam por esses serviços. Além disso, deveriam orientar e amparar os necessitados. Muitos clérigos possuíam grandes extensões de terras, trabalhadas por centenas e até milhares de camponeses. No século X, a igreja era dona de um terço das terras cultiváveis na Europa Ocidental cristã, sendo, portanto, a maior proprietária de terras da região. Os nobres, que eram reis, duques, marqueses, condes, viscondes e barões, se ligavam uns aos outros por laços de dependência e fidelidade. A principal atividade da nobreza era a guerra, e como os nobres tinham o monopólio das armas, ofereciam proteção e, em troca, exigiam ser sustentado pelos camponeses. Os trabalhadores, na sociedade medieval, o trabalho era realizado por servos, vilões e escravos. Os servos eram trabalhadores dependentes e não podiam deixar a terra no qual viviam. Por isso eram chamados de servos da gleba. Gleba significa terra. Realizavam diferentes tarefas como arar, semear, colher, erguer moradias e realizar concertos.
Os vilões eram trabalhadores livres que cultivavam pequenos lotes de terras de sua propriedade. Com os atos de violência e as guerras comuns na época, muitos vilões eram obrigados a entregar ao senhor o seu lote de terra em troca de proteção. Havia os escravizados, trabalhadores que podiam ser vendidos ou doados. Geralmente, eles faziam serviços domésticos nas habitações de seus senhores. Senhorio. Os historiadores especializados em Idade Média chamam essa idade de produção, que você vê aqui na imagem, de senhorio. Com o senhorio eram muitas vezes doados na forma de um benefício, tornando-se hábito chamá-lo de feudo. A economia feudal baseava-se na agricultura: trigo, cevada, ervilha, uva e outros, e no pastoreio de bois, porcos, cavalos, carneiros e cabras. No feudalismo, a unidade de produção era o senhorio. Suas terras eram divididas em 3 grandes áreas: o manso senhorial, terras onde tudo o que se produzia era do senhor; o manso servil, terra que os camponeses usavam para sobreviver e cumprir as obrigações para com o senhor; e as terras comunais, eram florestas e pastagens usadas por todos os habitantes do feudo. Em troca do direito de usar a terra para seu sustento e da produção senhorial, os servos tinham uma série de obrigações para com seu senhor. As principais obrigações dos servos eram a corvéia, que é a obrigação de trabalhar de graça para o senhor por 2 ou 3 dias da semana. Além de cuidar das plantações do senhor, o servo devia construir ou consertar caminhos, reparar pontes, cortar e carregar madeira, etc. Tudo que o servo produzia nesses dias pertencia ao senhor. A talha era uma obrigação de dar ao senhor cerca de 30% ou 40% do que produzia no manso servil, que era o lote reservado ao seu próprio uso. A banalidade era um pagamento em produtos que os servos deviam ao senhor pelo uso do forno, do moinho e das prensas. A mão morta era um pagamento feito pelo servo quando seu pai morria para manter o direito de utilizar a terra. Além dessas e outras obrigações menores, o servo ainda tinha que pagar o dízimo, 10% da sua produção, à igreja. Bom, o que aprendemos nessas aulas? As principais características da formação da Europa medieval, o conceito de feudalismo e como era formada a sociedade medieval. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Falou!